Olá, galera. Aqui é o Valmir. Hoje a gente vai aprender um pouco sobre um artigo visando o ensino de astronomia nas escolas. É, o nome do artigo é Lua na Mão, Mediação e Conceitos Complexos no Ensino de Astronomia. Os autores são Leonardo Lago, José Luiz Ortega e Cristiano Matos. Então a gente vai ver um pouco mais sobre o que ele tratou durante esse artigo aqui. Aqui temos um pouco sobre os três autores, né, suas formações. Leonardo Lago, Luiz Ortega e Cristiano Matos. Se alguém se interessar um pouco mais sobre a formação desses três autores, tem um pouco dela aqui. E caso pesquisem também, vocês vão poder conhecer um pouco mais sobre eles. Os pontos principais do artigo. O artigo começa com uma análise em cima das atividades que foram aplicadas durante esse projeto na escola escolhida, onde eles vão ter uma visão, primeiramente, desses projetos a partir dos trabalhos de Vygotsky. Eles vão fazer análise em cima desse olhar do Vygotsky, como que isso pode facilitar no processo de aprendizagem do aluno. Depois vai ter uma análise em cima de uma perspectiva sociocultural, até mesmo nas escolas, como isso influencia no ensino. O artigo explica um pouco sobre a mediação e a complexificação dos conceitos. Vai falar sobre as metodologias das atividades aplicadas como eu disse, durante esse processo, né, esse projeto na escola, onde foram 3 anos de aplicação, onde começou com uma metodologia e conforme o tempo passava, conforme o ano passava, o professor via que precisava de mudanças e isso ele aplicava em cima da primeira metodologia, tentando transformar numa atividade mais fácil e de melhor compreensão para os alunos. E por isso que a gente vai ver que houve mudanças nessas metodologias. E por fim, a conclusão, do ponto de vista dos autores do artigo. O artigo começa contando um pouco sobre como essa ciência, né, a astronomia, vem sendo cada vez mais imprescindível na vida dos estudantes e acaba despertando mais curiosidade nela. Nesses últimos anos, os estudantes, e tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, eles vêm tendo mais curiosidade para entender como funciona esse universo. E a gente pode ver também que a compreensão que os homens têm para construir essa ideia do universo que a gente observa, que a gente vive, ela está ligada a mediações que permitiram a gente entender como funciona esse universo ao nosso redor, de forma mais complexa. E a gente vai entender o que seria essas mediações também em sala de aula. E o tema científico, né, na área de astronomia, escolhido para esse trabalho vão ser as fases da Lua, onde a literatura sobre o ensino de astronomia aponta que é desafiador. E na maioria das vezes, a maioria das pessoas acabam que não conseguem, é, são capazes até de descrever as fases da Lua, mas na maioria das vezes eles são incapazes de explicar por que e como elas ocorrem, ou dar uma explicação coerente sobre, por exemplo, o sistema entre a Terra, a Lua e o Sol. E aqui a mediação ele vai explicar é, o que é essa mediação. É a realização de uma operação com instrumentos culturais mediadores para facilitar a compreensão de uma atividade. O artigo traz a relação da importância do professor para auxiliar nessa, nesse instrumento para tornar mais complexos, que se tornam mais complexos ao longo da evolução da atividade escolar. E a complexificação se dá tanto na mobilização, no aprendizado e no desenvolvimento de novos conceitos e relações dos estudantes com os objetos.
causando uma ressignificação do que será estudado. De acordo com Vygotsky, por exemplo, a mediação por signos está intrinsecamente ligado a objetos de diferentes naturezas, ou conceitos, ou diagramas, por exemplo. O sujeito ele vai operar com signos para começar a desempenhar suas próprias ligações entre os conceitos e os comportamentos. E uma operação externa, com o signo, por exemplo, vai ser convertido em uma nova camada de pensamento para ele construir esse novo conceito. A gente vai entender um pouco mais o que significa isso durante a explicação do artigo. O objetivo do artigo é fazer a relação entre a operação por signos e sua apropriação, com com ferramenta psicológica para a formação central dos conceitos. Isso, na visão do Vygotsky, a aprendizagem vai ser um conceito complexo de um processo psicológico, que vai ser elaborado durante toda a vida de algum indivíduo. Por exemplo, no momento em que uma criança vai aprender uma palavra nova, a partir desse momento, ela já começa a fazer mediações e, de palavra em palavra, o processo de desenvolvimento dos conceitos nunca vai terminar. Vai sempre estar evoluindo e sempre vai estar ligando um ao outro. De uma maneira que cada indivíduo vai realizar operações mentais para associar determinados significados de palavras, por exemplo, ou conceitos. E assim, toda vez que alguém aprender algo novo, essa operação por signos vai ocorrer novas mediações e aí vai criar novos conceitos. E por conta disso que a gente pode entender que sempre que a gente aprender algo novo, vai ocorrer todo esse sistema de criação de conceitos e sempre vão estar se completando um com o outro. Aqui temos uma frase para resumir o que eu tentei explicar, que todo conceito pode ser designado por uma infinidade de meios por intermédio de outros conceitos, do Vygotsky. E aqui temos um pouco da metodologia do que vai ocorrer as atividades aplicadas na escola. Basicamente, os dados vão ser discutidos em 3 partes, como eu disse, uma para cada ano. O primeiro ano vai contar registros como uma atividade inicial, onde, como não teve algo antes, foi tudo preparado, foi registrado para a aplicação dessa atividade. E o principal registro, o principal meio de registro dessa atividade vai ser o desenho no papel. Já no segundo ano, o registro vai ser por meio de dispositivos móveis. Também vai apresentar limitações durante o projeto, para representar as fases da Lua, por exemplo. E na versão do terceiro ano, essa aplicação da atividade vai ser uma proposta de interação entre essas duas ferramentas mediadoras e também uma ideia de papel estendido que vamos explicar mais para frente. E aí, ó, foi planejado a observação e o registro das fases da Lua como a primeira sequência de 12 atividades didáticas. E aí, o objetivo principal do projeto era que o aluno aprenda sobre o satélite como um objeto astronômico passível de investigação e modelização científica, ou seja, que o aluno, mesmo no seu quarto, por exemplo, na sua casa, ele pode fazer uma observação sobre a Lua, sobre o seu satélite natural e criar um modelo científico sobre ele também. E expandir o objeto Lua para além da disciplina científica, englobando, por exemplo, a disciplina de História, Arte e Literatura, além da cultura popular. Ou seja, tirar aquela ideia de que estudar a Lua, falar sobre a Lua é apenas algo visado à área científica, à área de estudo de astronomia. Antes de a gente começar a falar sobre como foi essas atividades, o, o artigo ele comenta o local em que as atividades foram aplicadas. E se trata de uma escola privada na zona sul de São Paulo, onde nos últimos anos que ele foi aplicado, né, o projeto, a escola tinha
em média, 25 alunos para cada sala, onde cada ano, né, do ensino fundamental e do ensino médio tinha, em média, também 3 a 4 turmas para cada sala do ensino fundamental. E ele comenta também que uma consequência dessa aplicação, desse projeto nessa escola, foi que a astronomia se tornou um eixo estruturador desse nível de ensino, né, naquela escola. E aí temos o primeiro ano da atividade, onde a ideia do professor, aplicada aos alunos, foi onde que o aluno deveria observar a Lua a olho nu e registrar em um papel o que foi visto pelo estudante, sempre a partir da linha do horizonte. E aí foi solicitado o registro da posição e da fase da Lua no céu, sempre no mesmo horário que foi definido durante esses dias de observação. Aí, por conta desse registro sistemático da Lua, o estudante vai ter que fazer as representações das posições e fases da Lua a partir da sua perspectiva. Ele vai escolher uma perspectiva, e vai fazer essas anotações sempre no mesmo horário, sempre naquele diagrama do papel, onde ele vai escolher. E um comentário sobre o professor, sobre esse primeiro ano, uma conclusão dele, foi que a tarefa do registro revelou-se árdua, e ao longo do processo, os estudantes relataram dificuldades que os impediram de elaborar um registro adequado. Nuvens impediam a observação correta da fase e posição, prédios bloqueavam a maior parte das observações e problemas da agenda para cumprir os horários combinados. Então ele viu que essa primeira atividade, propondo um desenho em papel do que foi visto pelos alunos, tinha, tinha uma certa dificuldade e ele ia precisar ter uma reflexão e uma discussão. Ele teve com outros professores que participaram do artigo para ver como melhorar isso. E isso foi seguindo para essa mudança foi seguida para o segundo ano da atividade. Houve uma transformação por conta dessas dificuldades, como esse problema na hora da observação, ou problemas atmosféricos, ou seja, nuvens, um dia nublado, ou até mesmo por conta de prédios, assim, por exemplo, que são alunos, né, de uma escola da Zona Sul de São Paulo, onde possivelmente havia vários prédios perto da moradia dos vários alunos. Isso acabava atrapalhando também. E aí, ainda no primeiro ano, após algumas aulas, né, após algumas, o professor continuou com a matéria explicando sobre o sistema solar, sobre as estrelas, e ainda no período de observação, o professor explicou um pouco sobre um aplicativo de observação astronômica, no caso foi o Stellarium, e o professor propôs uma série de atividades e observações dos planetas em cima, desse aplicativo. Aqui temos uma imagem de como o professor pediu esse projeto, né, essa atividade aos alunos, como seria mais ou menos uma ideia do que ele esperava. É que a gente tem uma, um dos registros em papéis, e aqui o próprio aluno, quando ele não conseguiu observar facilmente a Lua, ou quando ele, às vezes, ele até mesmo decidiu fotografar a Lua de uma maneira melhor para poder registrar ela em papel. Porque ele faz, durante os dias passando, ele faz uma linha de evolução aí de como ocorre as fases. E aqui é outro registro dos alunos, onde ele, de uma perspectiva dele, ele faz, né, a partir da linha do horizonte, como foi essa mudança da posição da Lua ao passar dos dias. E aqui, por exemplo, a gente tem, no primeiro caso ali da Lua minguante, ele faz uma fotografia da Lua e coloca no papel. Em certo dia, por conta do prédio, ele coloca também ali um post-it dizendo que ele não conseguiu, né, uma interrogação, como se não tivesse conseguido observar a Lua por conta do prédio, mas ainda assim ele fez uma previsão
possível posição da Lua naquela noite ou dia. E ele, assim, ele continuou até terminar o ciclo com outras fotografias também. E aí, no segundo ano, como eu disse, houve essa implementação. Agora, o professor já tinha visto que a utilização dos aplicativos nos dispositivos móveis seria mais vantajosa, porque ia sanar aquela dificuldade do aluno poder acompanhar a evolução da Lua no céu ali, a posição dela, a mudança dela durante os dias por conta de nuvens, efeitos atmosféricos e prédios. Então, o aplicativo iria sanar aquelas dificuldades. E a proposta do segundo ano foi em cima dessa atividade, propondo a utilização de dispositivos móveis, de aplicativos nos dispositivos móveis para essa observação astronômica durante esses dias escolhidos e sempre no mesmo horário. Aqui a gente tem um exemplo, né, de um dos aplicativos utilizados pelos alunos. Essa foto ainda é do final do primeiro ano de atividades, mas isso representa bem, né, como foi o segundo ano de observação, onde o professor ele conta, nesse caso, um fato interessante, onde durante a aula a aluna estava fazendo uma observação em tempo real de onde estava o Sol, e aí, durante a conversa, ela comenta que não conseguia ver a Lua, não conseguia fazer a previsão de onde estava a Lua naquele momento, e aí o professor falou que era possível, né, a observação da Lua naquele momento, que era só ela apontar para baixo, né, em direção ao chão, por exemplo, onde eles estavam naquele momento. E aí ela percebeu, o professor viu o espanto da aluna ao reconhecer isso, ao ver isso, que ela começou a ter aquela ideia de que o universo está é, totalmente em volta da gente, né? Às vezes, muitas vezes os alunos ele têm aquela ideia de que o céu ele vai estar acima do horizonte só. E mas na verdade isso não é verdade. Na verdade isso está errado, né? Ele vai estar totalmente em volta da gente. E aí, no terceiro ano de atividades, o professor, é, por ter tido já 2 anos de experiência ao longo desse projeto, ele teve a possibilidade de ir aprimorando cada vez mais a atividade, discutindo com os estudantes sobre essa dinâmica do projeto e com outros professores também, de como realizar nesse terceiro ano. E o professor chegou numa proposta de que os alunos deveriam, ao longo dos dias de observação, ir anotando novamente a posição da Lua a partir de um observador, só que dessa vez em seus próprios quartos, por exemplo, ou em algum local definido. E de um jeito que eles possam fazer umas anotações nas posições lunares por meio de post-it ou desenho. E essa que é a ideia do papel estendido que a gente comenta lá no início do artigo. E outro fato importante é que isso vai fazer com que o aluno transforme o quarto dele numa espécie de laboratório e de observatório para a Lua, né? Onde ele vai anotar em seu quarto, por meio de post-its, ele vai escolher um canto ali e vai colocar, conforme a Lua ia mudando, ele ia fazendo a observação, as posições lunares durante os dias de observação. E aqui a gente tem um exemplo de como um aluno realizou essa mudança, essa, essa observação da Lua, de conforme o passar do dia, ele foi colocando post-it, né, no local escolhido ali no seu quarto, em cima da sua cama, e a gente pôde ver nesse exemplo que ele escolheu aquela linha ali como a linha do horizonte, assim ele pôde fazer até mesmo previsões de onde estaria a Lua nos determinados dias futuros dos dias de observação.
naquele exato momento, né, que ele tinha escolhido. E com as observações sistemáticas da Lua, ao longo dos dias, o objetivo central desse artigo era fazer com que ao final das atividades, né, cada sala teve um ano de atividades com o professor. Ao final dessas atividades, desse projeto iniciado pelo professor, os alunos fossem capazes de entender um pouco mais sobre esse processo da alunação, do porquê, como e poder descrever esse processo, como ocorre, entender as fases da Lua e um dos pontos principais que ocorreu até mesmo no último ano da atividade, como a gente viu lá no exemplo, seria o aluno fazer previsões sobre suas posições da Lua, conforme o passar dos dias. Isso foi alcançado, na maioria das vezes, com os alunos fazendo observações e anotações cada vez mais precisas ao longo dos registros e ao longo dos anos de atividade. Uma outra conclusão também foi a importância dos instrumentos mediadores. Foi comentado no artigo, comentado também pela pesquisa do Vygotsky, que esses mediadores vai auxiliar no entendimento de um novo conceito. E ele comenta também a importância do papel do professor fazendo essa mediação entre o aluno e o instrumento, que, por exemplo, a aluna lá, quando ela usa no segundo ano da atividade, no primeiro ano da atividade, ela usa o aplicativo para fazer observação é, do céu e ela pergunta, né, como ela poderia observar a Lua, mas ela não sabia como. Ela achava que poderia olhar apenas acima do horizonte. E aí o professor auxiliou, fez a mediação para ela com o instrumento, para entender que abaixo da linha do horizonte também havia o céu, e assim ela pôde observar a Lua naquele exato momento. Essa é a importância na parte do professor para fazer essa mediação, né, entre o aluno e o instrumento. E a fim também de aprimorar e facilitar o entendimento e apropriações dos instrumentos mediadores, que vão facilitar muito no ensino, por exemplo, nesse caso do ensino de astronomia. Então é isso, galera. Muito obrigado por acompanhar um pouco sobre o que foi e o que falamos sobre esse artigo. Aqui tem uma referência do artigo Lua na Mão, que a gente aprendeu sobre hoje, também uma sugestão de leitura sobre outro artigo, falando sobre um pouco sobre o aplicativo Stellarium e objeto virtual de aprendizagem no ensino de astronomia. Tem muito a ver com o que foi estudado hoje, nesse artigo. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.